Amém. Glória a Deus. Tudo bem, minha gente? Como vocês estão? Amém. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre esse tema aí. Deus nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Qual a imagem que vocês estão visualizando aí? Qual é a imagem? O que está por trás aí dessas letras? Dá uma olhada então ali que vocês vão ver. O que vocês estão vendo lá? Um vaso sendo moldado. A terra, o barro, ele precisa passar por algumas transformações para ele se tornar um vaso forte, um vaso bonito. E assim também é a nossa vida. Um osso, quando ele quebra e ele coisifica, ele se torna mais forte. E nós também nos tornamos mais fortes nas fraquezas, porque é na fraqueza que o poder de Deus se revela a nós. Então, nesta noite, nós vamos começar a tratar sobre isso, estudar uma série de personagens. Estaremos começando hoje. Os pastores da igreja estarão pregando também sobre vários personagens que passaram por esses momentos, mas nós vamos tentar compreender como eles encontraram a força de Deus em suas fraquezas. E quando a gente estiver falando, que você possa olhar para a sua vida, porque é na fraqueza que o poder de Deus ele vai sendo aperfeiçoado. É na nossa fraqueza, é na nossa limitação, é na nossa pequenez que Deus vai se revelando. E o texto base está aí, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Diz assim um texto sagrado, todos encontraram? Se você quiser acessar na sua Bíblia ou no seu smartphone, fique à vontade. Eu coloquei ali para ficar mais pedagógico, mas vamos prestar atenção. Essa palavra certamente vai falar ao seu coração, porque essa palavra falou muito ao meu coração, e certamente vai falar ao seu coração aqui também. Amém, igreja? Diz assim um texto sagrado: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ler juntos esse finalzinho aí, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos lá? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, a tua palavra foi lida, e que o Senhor possa agora nos usar para passar o recado para cada um que está aqui no santo nome de Jesus. Queridos, hoje especificamente nós vamos falar sobre a obra de Deus. Você foi chamado para uma grande obra. Quem aqui foi chamado por Deus? Levante a mão. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós temos uma obra, todos nós temos algo a fazer. Você foi chamado a uma obra maravilhosa que precisa acontecer. E isso acontece primeiro na nossa vida, para que possamos desempenhar esta grande obra que Deus confiou a nós. Mas por vezes, nossas fraquezas parecem ser algo que pode impedir a gente de viver
essas obras que Deus tem através de nós. Talvez as nossas fraquezas parecem ser um impedimento, e vai surgindo então dentro do nosso coração sentimentos que podem atrapalhar. Então eu quero falar com você um pouquinho sobre esse sentimento, ou esses sentimentos, e como Deus então vai se revelar através de nós, em nós e através de nós. Nós vamos continuar, esse é o texto base, mas o personagem que nós vamos trabalhar hoje é o grande homem chamado Moisés. Moisés passou por muitas fases na vida, e nós vamos trabalhar a vida de Moisés. Vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 4, verso 1 a 12. Êxodo capítulo 4, verso 1 a 12. Consegue visualizar aqui? Estão visualizando? Podemos? Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhes o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhes: um bordão, ou seja, uma vara, né? Então lhes disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhes pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhes mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu a mão no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhes o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Que essa palavra possa ser aplicada no nosso coração. Que essa palavra possa ser aplicada no nosso coração. Queridos, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa no Rio de Janeiro, chamava Seu Luiz. Seu Luiz era um grande homem lá na igreja, onde nós trabalhamos há alguns anos. E Seu Luiz começou com um projeto intitulado Projeto Love. E nesse Projeto Love, ele pegava as crianças da comunidade e ele levava para a igreja. Ele fez um projeto, ele era aposentado da polícia, ele era coronel da polícia aposentado, então ele tinha muitos bens, e Deus colocou no coração dele: faça algo, faça algo. E ele começou com esse projeto belíssimo, e muitas crianças da comunidade, da favela, desciam a favela, iam para a igreja, e através daquele projeto, muitas vidas foram alcançadas. Através de um projeto que se chamava Amor, Love, muitas vidas foram alcançadas. Dessas vidas, pessoas se tornaram pastores, pais de famílias com responsabilidade, homens de Deus, mulheres de Deus. E eu aprendi com a história do irmão Luiz, do seu Luiz, que Deus nos chamou para ser resposta. Deus chamou você para ser resposta nesse mundo. Deus nos chamou, gente. Deus nos chamou. Eu vim aqui dizer para você nesta noite que você é a resposta
para pessoas que estão vivendo em crise. Nós somos a resposta. Essa igreja está crescendo, graças a Deus. Essa igreja está caminhando. Nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de pessoas para estarem abrindo as suas casas, nós precisamos de pessoas para estarem caminhando com gente, nós precisamos de pessoas para estarem nos vários ministérios da igreja. Nós precisamos caminhar e Deus conta conosco. Mas muitos de nós, diante desse chamado, ficamos paralisados. Muitos de nós, diante desse chamado, por vezes ficamos petrificados. E foi isso que aconteceu com Moisés. Quando o Senhor chama esse homem Moisés, olha que coisa impressionante. Aquele homem estava cuidando de ovelha. Aquele homem cuidava de cabra, 40 anos ali cuidando de ovelha, cuidando de cabra, para o seu sogro. Então Deus fala com aquele homem, e ele vê aquele arbusto, e ele então olha para aquela sarça ardente, e Deus fala com ele. Ele não entendia porque aquilo não se consumia, segundo o texto bíblico. Então ele ficou impressionado, ele chegou perto daquele arbusto, e Deus falou o que para ele? Tira as suas sandálias, porque esse lugar é um lugar santo. Tira as suas sandálias. E a Bíblia diz que Moisés começou a ficar com medo. Então o Senhor falou para ele: olha, eu vi a aflição do meu povo, o meu povo que está sofrendo, e você então será a pessoa que vai libertar o meu povo da escravidão. Eu ouvi as orações do meu povo, então eu estou te enviando, Moisés. Eu estou te chamando, Moisés. Eu estou conclamando você, Moisés, como libertador da casa de Israel. Olha que coisa fantástica o que Deus fala para aquele homem. Mas quando Deus fala para Moisés, ele fica desesperado. Ele fica desesperado, com medo. E ele até tenta falar com Deus, né? Eu penso ali naquele diálogo: Senhor, eu cuido de ovelhas há 40 anos. Eu pego essas ovelhas, levo para o aprisco, dou remédio para elas, dou comida para elas. Essa é a minha vida, Senhor. Como que eu vou libertar o povo de Israel? Como eu vou ser o libertador do povo de Israel? E diante desse chamado, ele então começa a apresentar alguns sentimentos que poderia impedi-lo de ser aquele homem usado por Deus. Sentimentos meus, sentimentos seus. Ele ali começa a apresentar as suas fraquezas ao Senhor. Ele começa a falar com o Senhor. E na medida, queridos, que ele vai se apresentando, na medida, Gabriel, que ele vai falando para o Senhor das suas fraquezas, Deus revela o seu poder a ele. Eu quero dizer para você, é quando a gente começa a conversar com Deus, diante daquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus, ele vai se revelando a nós, o seu poder vai sendo aperfeiçoado na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. E aconteceu com esse homem aqui. E eu vejo que Deus pode levantar pessoas nesta noite. Eu vejo que Deus pode levantar pessoas compromissadas, cheias do Espírito Santo, para levar o Evangelho, para abraçar quem precisa ser abraçado, cuidar de quem precisa ser cuidado. É a obra de Deus acontecendo, porque a obra, gente, de Deus é maior do que nós. A obra que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a nossa limitação. Você crê nisso? Amém? Eu creio, a obra de Deus é muito maior, porque quando Deus nos chama, Deus nos provoca.
Quando Deus nos chama, Ele nos coloca em momentos difíceis, para que a gente possa crescer, mesmo a gente não entendendo o que está acontecendo, mas a obra está continuando, o processo de Deus está continuando e nos transformando, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele faz proezas na nossa vida. Então eu queria olhar aqui para essas fraquezas, para os sentimentos de fraqueza que Moisés apresenta ao Senhor, trazendo para a nossa vida, e entender como Deus trata daquele homem, como Deus trata, como Deus mostra a sua força, para aquele homem que era limitado, para aquele homem que precisava ali de ajuda, porque Deus tinha um propósito para Moisés, assim como Deus tem um propósito, tinha um propósito para Moisés, Ele tem um propósito para você. Você não nasceu por acaso, a gente fala sempre isso aqui. Você não nasceu por nascer, tem algo a mais, gente. E esse algo a mais significa glorificar Deus e cumprir a grande comissão. Quantos aqui querem encontrar força em Deus para cumprir o chamado do Senhor? Diz amém. Todos nós precisamos encontrar força. Talvez você está aqui dentro e você não tem força para continuar. Talvez você está aqui dentro e você não tem força naquilo que Deus colocou um dia no seu coração para você fazer. Mas é na fraqueza que o poder dele vai se revelando e nos aperfeiçoando. O primeiro sentimento que surge aqui no coração de Moisés, o Senhor escolheu a pessoa errada. Olhando aqui para o texto bíblico, para essa perícope, eu consigo visualizar aqui, ele falando, o Senhor escolheu a pessoa errada. Olha só o que diz o texto. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O primeiro sentimento aqui, o Senhor escolheu a pessoa errada. Deve ter uma pessoa muito mais preparada, deve ter uma pessoa muito mais equipada para esse ofício, para esse trabalho. Eu não sei se você já sentiu esse sentimento, porque eu sinto sempre. Sempre, volta e meia tenho esse sentimento aqui. O Senhor escolheu a pessoa errada. Tinha mais gente equipada, tinha mais gente para fazer, gente melhor. Muitas vezes esse mesmo sentimento perpassa e passa o torvelinho das minhas ideias. Mas esse sentimento não foi simplesmente o sentimento de Moisés. A Bíblia vai falar de tantos outros homens de Deus que compartilharam desse mesmo sentimento. Por exemplo, quando Deus chama Jeremias vai falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Quando Deus chama o próprio Davi, interessante que nem o pai de Davi acreditava nele. Imagina, Thay, a autoestima desse menino, a autoimagem desse menino, se o próprio pai não acreditava naquele menino. Imagina, quando o Senhor chama José também, diante daquele sonho, os irmãos ali, eu penso, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? O próprio Saul também, a Bíblia diz que quando Deus o chama, ele se esconde atrás das balas, ele se esconde atrás das bagagens. Tantos homens, muitas vezes diante do chamado de Deus é esse sentimento, Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Mas olha como Deus trata o coração de Moisés. Toda a diferença está aí, minha gente. Quando uma pessoa é serva de Deus, Deus trata tete a tete com ele, face a face com ele. Olha aí o que Deus vai falar para Moisés. Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei, depois de haveres
tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha a primeira resposta aí, eu estou te enviando, mas você não está sozinho, cara. Eu estou te enviando, eu serei contigo, eu estarei contigo. Eu não sei com que você está com medo, você está achando que você é a pessoa errada, mas eu estarei contigo. Deus está dizendo aqui. Deus falou para Jeremias também, eu colocarei palavras na sua boca, não tenha medo. Em outras palavras, você está com medo do quê? A minha presença é a garantia que vai dar certo, que o sucesso vai acontecer. Então muitas vezes nós temos esse sentimento. Tem um homem chamado Noélio Duarte, que Deus o recolheu, no tempo da pandemia. Depois você pesquisa aí, Noélio Duarte. Ele era um baiano que foi para o Rio de Janeiro, ele era gago, mas ele tinha Deus tinha colocado um negócio para ele: você vai pregar o Evangelho. Mas como, Senhor? Eu sou gago. Mas você vai pregar o Evangelho, você vai lá para o Rio de Janeiro. E aquele menino gago sofria bullying, e aquele menino foi para o Rio de Janeiro, aquele menino foi estudar. O poder de Deus aperfeiçoou aquela fraqueza em todos os sentidos. Noélio Duarte se tornou um poeta. Imagina um gago se tornar um poeta. Vocês já viram isso? Um gago se tornar um poeta. Se tornou pastor. Fonoaudiólogo. Como ele tinha dificuldade, ele foi fazer curso nessa área para ajudar outras pessoas. E ele venceu essa dificuldade. E se tornou um dos grandes pastores do Rio de Janeiro. Depois você pesquisa aí, Noélio Duarte, coloca lá, poesia do pastor Noélio Duarte. Um homem que Deus aperfeiçoou ele através das suas fraquezas. Vocês conhecem a história de Moody também? Moody, quando era pequeno, era gago, gente. O grande príncipe dos pregadores, ele era gago. Os primeiros momentos que ele foi falar com as pessoas, riam, gargalhadas e mais gargalhadas. Mas Deus havia colocado um sonho no coração dele. E ele não deixou as circunstâncias influenciar o chamado, a vocação, o comissionamento. E Moody se tornou o grande pregador das multidões, o príncipe dos pregadores. De ter mais de 10 mil pessoas sentadas ouvindo ele, em Londres. Isso é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco, minha gente, com todos nós, todos nós. Sabe por que você pode ir? Porque Deus será contigo. É isso que eu aprendo no texto aqui, Deus dizendo para Moisés, você não está indo sozinho. Eu vou sinalizar para você e para as pessoas que estarão aí à sua volta. Moisés estava com medo, Moisés estava desesperado, mas Deus ali enviando ele e sinalizando. E os sinais estavam ali, como nós lemos no texto. Aquele arbusto, aquela madeira se tornou serpente. A mão colocava dentro da roupa, saía leprosa, depois colocava, se tornava branca como a neve. E tantas outras coisas a mais. Água, quando joga no chão, se tornou sangue. Eu vou sinalizar, eu vou mostrar para os outros que a minha presença o acompanha, que a minha companhia o acompanha. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Vocês conhecem a história de George Miller? Um grande pregador do século XIX também. Um grande missionário, que ajudou mais de 10 mil órfãos na Inglaterra. Mais de 10 mil órfãos. Com 20 anos, Deus falou no coração dele. Era um menino que, devasso, mas Deus colocou algo no coração dele. Da Alemanha foi para a Inglaterra estudar. E lá, ele abriu vários orfanatos. E um homem que se olhasse para o passado não daria nada. Mas ele olhou
não o passado, mas ele olhou o que Deus poderia fazer na vida dele, um homem de oração, um homem que quando chegava lá, naquele momento ali, o refeitório que não tinha pão, ele orava, pastor Valmir: Senhor, eu te agradeço pelo pão de cada dia. E aquelas centenas de crianças, quando ele terminava de orar, o padeiro batia. Isso está em livros, biografia. Certa feita ele orando, ele olhou para aquele monte de criança com um prato, com a faca, com a colher e o copinho que não tinha nada. E ele começou a orar. Nunca pediu dinheiro para ninguém, nunca pediu nenhuma ONG ajuda. Ele orava e Deus fazia a obra acontecer. E quando ele terminou de orar, veio o padeiro, bateu lá, que abriram aquela porta do refeitório. O padeiro falou: 2 horas da manhã, Deus me acordou e falou assim: faz mais pão. E ele não entendeu nada, e ele foi fazer mais pão. Quando deu 6 horas da manhã, falou: leva lá para o orfanato X. Mas era o pão. Cadê o leite? Então ele começou a orar também, já agradecendo pelo leite. E quando ele estava orando, depois da oração, bate lá na porta de novo do refeitório o leiteiro. A carroça havia estragado de frente para o orfanato. E o leiteiro falou: esse leite vai perder todo, então eu vou deixar aqui com vocês para que vocês possam beber. Um homem fraco, mas que deixou o poder de Deus aperfeiçoar na sua vida, e ele se tornou um grande homem, usado por Deus. Queridos, quando nós nos colocamos à disposição, os sinais nos acompanham. Quando nós nos abrimos para Deus, os sinais acompanham. Se você quer viver para Deus de forma sobrenatural, Deus vai andar do seu lado, Deus vai estar com você, e eu creio nisso, e milagres vão acontecer para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Milagres podem acontecer todo dia, basta que reconheçamos que Ele é aquele que nos pega e nos levanta. Mas havia ali um outro sentimento que surgiu no coração de Moisés. O meu conhecimento de Deus não é suficiente. O texto vai dizer: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes dizer: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Olha a segunda preocupação de Moisés aqui. O Senhor está me chamando para liderar o seu povo, mas eu não tenho conhecimento suficiente de quem é o Senhor. Eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Quantas pessoas às vezes falam comigo: pastor, eu não estou preparada. Pastor, eu não estou preparado para fazer isso. Pastor, vamos dar mais um tempo, deixa eu estudar mais, deixa eu me preparar mais. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: ninguém está preparado suficientemente, mas é o poder de Deus que vai nos aperfeiçoando. A gente nunca vai ter o conhecimento total de Deus, porque Deus não cabe numa caixinha quadrada. Deus não cabe. Nunca vamos ter o conhecimento suficiente de Deus. Sempre o nosso conhecimento será limitado, será pequeno, diante da grandeza, da majestade do Deus que nós servimos. Mas quando nós servimos o outro, quando nós estamos com o outro, Deus vai se revelando de forma especial, e esse chamado, ele vai sendo aguçado, e nós vamos fazer de uma forma como se conhecêssemos Deus de forma profunda. Isso vai acontecer. E aconteceu com Moisés, na medida que ele se coloca à disposição para servir, Deus se revela de uma maneira que jamais ele tinha conhecido Deus antes. Quantos querem conhecer Deus
mais? Levante a mão. Você quer conhecer mais de Deus? Busque a Deus. Comece a cuidar de gente, comece a ajudar gente, comece a fazer coisas para Deus, e você vai ver que coisas extraordinárias e espetaculares vão acontecer. E o seu conhecimento a respeito de Deus vai a cada dia mais sendo aguçado, vai aumentando. Mas não dê essa desculpa. Eu não consigo, não é para mim. Agora não, estou no processo. Não, todos nós estamos no processo. Na verdade, todos aqui, eu estava conversando com um casal essa semana falando isso. Todos nós estamos em recuperação. Todos nós aqui estamos passando no processo de recuperação. É como aquele vaso, nós estamos sendo moldados pelo oleiro, aquele que nos leva à casa e começa a nos quebrar. Mas não é por isso que eu vou ficar esperando, parado, não. Eu vou fazer a minha parte. Deus está te falando, eu quero te usar para a minha glória, eu quero te usar para a minha honra. Mas se levante, seja um arauto, não olhe para os medos, não tenha esse sentimento, que é achar que tem que ser preparado primeiro. Prossiga, não pare. Eu quero te usar, a reunião que você vai abrir na sua casa, o ministério que você vai começar, o discipulado que você vai fazer, vai acontecer coisas tremendas, mas tem que se lançar. Esse Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus meu e seu. Ele está falando conosco nessa noite, está nos convocando para essa grande missão. Amém, igreja? Um outro sentimento de Moisés: as pessoas não vão me ouvir. Verso 1 do capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem ouvirão. Em outras traduções, acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Entenderam o texto? Eis que não crerão, nem acudirão, não ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha esse sentimento aí, ó. Outro sentimento: as pessoas não vão me ouvir. Esse é um sentimento de fraqueza. Elas não vão me dar ouvidos, elas não vão me seguir. Esse era um sentimento de Moisés. Quando o Senhor chama ele estava amedrontado. As pessoas não vão me dar ouvido. Quem sou eu para falar para essas pessoas? Eu não sei o que Deus mandou você fazer. Eu não sei. Deus fala com cada um na sua singularidade, na sua particularidade, na sua especificidade. Eu não sei o que Deus te mandou fazer, mas saiba de uma coisa: o que Ele te mandou fazer, Ele vai te ajudar, e Ele vai estar contigo, e Ele vai te usar. Mesmo que você tenha medo, o medo faz parte, é um sentimento bom. Ele não pode ultrapassar, o medo é bom, é um modo de segurança. Mas uma vez que o medo começa a prejudicar de agir, aí sim é algo negativo. Talvez você esteja com medo. Não, pastor, quando eu me converti eu sabia o que Deus queria para mim. Saiba de uma coisa, que Ele continua falando ao seu coração. Basta que você possa abrir a sua mente para isso. Jeremias tinha essa mesma preocupação. Quando falou para Deus, vocês conhecem a história de Jeremias: eles não vão me ouvir. Jeremias pregou quantos anos? 40 também. Não vão me ouvir. Nós temos medo, mas temos que falar, temos que expressar, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Da mesma forma, da mesma maneira, os atalaias. Se você ler um livro de Ezequiel, você vai estudar lá sobre os atalaias. Quem eram os atalaias da Bíblia? Os atalaias eram aqueles que tocavam as trombetas. Quando o inimigo estava chegando, eles tocavam as trombetas para que o exército pudesse se preparar para a batalha. E se eles não tocassem a trombeta diante do inimigo, o juízo de Deus ia vir sobre eles. Mas se eles tocassem as trombetas, eles estariam sinalizando, estariam livres do juízo de Deus.
O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós somos atalaias, cada um que está aqui é atalaia de Deus nos nossos dias, queridos. Nós somos atalaias, Deus nos chamou. Você é um atalaia, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Deus te chamou nesses dias para ser resposta na vida de alguém. Deus chamou a igreja do século 21 para ser resposta nesse mundo perdido, caótico, devasso, pecaminoso. Deus chamou a igreja para esse fim. E que nós estejamos com os corações abertos. Por isso nós não devemos nos esconder. O Senhor vai se revelar nas nossas fraquezas. Quantos creem nisso? O Senhor, Ele vai se revelar nas suas fraquezas. Queridos, tantas pessoas que eu presenciei no Rio de Janeiro, traficantes, homossexuais, que foram transformadas por Deus. Já falei para algumas pessoas aqui, um rapaz que nós cuidamos, hoje ele é missionário da junta, um pastor. Eu havia perdido o contato dele, e aí pouco tempo ele entra em contato comigo: pastor, muito obrigado, porque o Senhor foi resposta de Deus naquele momento que eu estava precisando. Um menino totalmente com a vida bagunçada, com a vida torpe, em todos os sentidos, mas um menino que o passado não definiu, o que as pessoas fizeram com ele não definiu o presente e o futuro dele, porque o poder de Deus se aperfeiçoou nas suas fraquezas. O poder de Deus vai aperfeiçoar as suas fraquezas. Amém, igreja? Quarto sentimento de Moisés: eu não tenho os recursos necessários. O Senhor pergunta para Moisés, verso 2 aí do capítulo 4. Perguntou-lhes o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhes: um bordão, ou seja, um galho, de árvore. Vai, eu vou te usar. Deus estava dizendo para ele: eu vou te usar. Mas penso que ele deve ter falado, Nairo: mas eu não tenho um exército do meu lado. Eu não tenho ninguém do meu lado. Eu não tenho espada, eu não tenho recurso. Querido, sabe como Deus começa a nos usar? Com aquilo que nós temos na mão. Mostra a sua mão aí, por gentileza. Por gentileza. Deus começa a nos usar com aquilo que nós temos na mão. O que é que estava nas mãos daquele homem naquele momento? Que diz a Bíblia aí? Uma vara. Uma vara. Abra a sua mão. Aquilo que você tem, Ele vai te usar. Quantos querem experimentar o poder de Deus? Ah, pastor, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não vou conseguir. Quando você entrega o que você tem nas mãos de Deus, os milagres acontecem todos os dias, igreja. Quando nós entregamos o que nós temos para Deus, Ele faz coisas inimagináveis. E nós experimentamos o milagre do Senhor. Sabe o que Deus fez aqui? Moisés, pega esse bordão aí, joga no chão, diz o texto. E aí se tornou o quê? O que é que o texto fala aí? Uma serpente. Uma pessoa com um bordão, com uma vara, derrotou um exército inteiro. Porque o poder de Deus se aperfeiçoou em suas fraquezas. O que ele fez com aquele bordão, gente? Qual foi o grande milagre que todos sabem? O mar se abriu. Aquilo que ele tinha nas mãos, o que você tem nas mãos, vai ser o suficiente para mudar vidas, para levar vidas a Jesus, para levar vidas à vida eterna. Mas nós precisamos reconhecer isso. Com um galho de árvore, o milagre aconteceu. Pela fé, queridos, nós podemos ver homens e mulheres fazendo isso. Homens e mulheres com uma árvore, com um pedaço de vara, sendo milagre aonde estiver e multiplicando esse milagre. Olha lá aquela mulher do Antigo Testamento, com uma vasilha, mas pela fé, aquela vasilha multiplicou muitas vezes.
é com o que temos. Então às vezes a gente fica falando, se eu tivesse isso, se eu fosse preparado, se eu fosse aquele fulano de tal, se eu falasse bem, se eu isso, se eu aquilo. Não, Deus conta com cada um. Deus nos fez assim. Nós temos que a cada dia nos capacitar, é óbvio. Mas é na nossa fraqueza que Deus vai nos aperfeiçoando. Queridos, a obra de Deus, ela não faz com dinheiro, ela faz com gente, com fé. De 2 anos para cá, o que nós já fizemos aqui na igreja? Conversando com o Almir esse dia, falando, pastor, já foi quase 300 mil reais em menos de 2 anos. Pela fé com gente que entregou aquilo que tinha. E os milagres vão acontecendo. Obedece, se lança. Nós teremos os recursos necessários para sermos promessa na vida das pessoas, porque elas estarão conhecendo Cristo através de nós. Deus já colocou um galho na sua mão. Qual é o galho? Deus já colocou um galho na sua mão. Vai em nome de Jesus, e o mar vai se abrir. O milagre vai acontecer. E por último, o último sentimento de Moisés: eu tenho grandes limitações. Engraçado isso aqui, gente. Olha aí, ó. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Vamos ler. Sou pesado de língua. Respondeu-lhes o Senhor: quem? Vamos lá. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Continuando. Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha que coisa tremenda nesse texto. Deus estava chamando aquele homem para liderar uma nação, para liderar um povo. E eu entendo que quando nós nos achegamos na presença do Senhor, diante de um chamado, diante de uma incumbência, as nossas limitações, elas ficam mais evidentes. Deus está dizendo: olha, você vai libertar o meu povo. Mas Ele está dizendo: Senhor, está aí no texto, como? Eu sou pesado de língua, como eu vou falar para essa gente? Todos sabem que Moisés tinha uma debilidade, tinha um problema que impedia aos seus olhos de fazer a obra de Deus. Mas sabe o que eu acho tremendo na Bíblia? E aí o texto continua aí, olha a resposta de Deus para ele. Respondeu-lhes o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Queridos, Deus poderia ter usado uma pessoa eloquente para liderar aquele povo. Deus poderia, mas a história é mais bonita porque Ele usa um gago. Ele usa uma pessoa que tem dificuldade. Quantos têm fraquezas aqui? Levante a mão. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quantos têm debilidades aqui? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Mas é diante dessas fraquezas, é diante dessas debilidades que Deus vai nos usar para sermos resposta na vida daquelas pessoas que estão precisando de Cristo. Porque, queridos, o Evangelho está recheado de pessoas que têm debilidades. Aqueles apóstolos, por exemplo, confundindo os sábios de tal forma que os juízes do templo expressaram: eles só podem ter estado com Jesus. Deus faz isso, Deus confunde. Eu não sei quais são suas limitações, mas Deus quer usá-las para revelar a sua glória. Amém, igreja? Quero chamar o ministério aqui na frente. Deus quer usar para revelar a sua glória, e que nós possamos sair daqui
mesmo com sentimentos de impotência, de limitação, de fragilidade, mas sabendo que Deus vai usá-las para um aperfeiçoamento, para que você possa cumprir a missão que Ele confiou a você. Então que você possa ser canal de bênção, como Moisés foi. Que você possa, em nome de Jesus. Então o tema que nós começamos, essa série de mensagens, Deus nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós vamos trabalhar vários personagens, vários homens com suas limitações, com suas debilidades, justificando com medo, mas Deus queria usá-los e usou, e Deus quer usar você mesmo hoje. Deus quer te usar também, como usou aqueles homens do passado. Nós vamos cantar uma canção, e depois nós estaremos orando. E nesse momento se consagra a Deus, porque Deus quer te usar. Que você seja a resposta na vida de pessoas. Vamos cantar.